Pessoal, então vamos começar aqui o nosso primeiro podcast. O objetivo desse podcast é falar sobre alavancagem de negócios contábeis. E esse é o primeiro episódio onde a gente vai contar um pouco nossa história. Vai contar um pouco como que a gente começou, como que a gente chegou até aqui. Acho que é importante para que todo mundo conheça a gente um pouco. Deixa eu me apresentar, meu nome é Almir, eu sou fundador do Contador Agora. Eu vou apresentar aqui quem vai participar comigo aqui desse podcast. Do meu lado esquerdo aqui, eu tenho o Gustavo, que é o nosso videomaker, nosso operador de som. Vai ser uma figura aí sempre presente aí nos vídeos. Dá um oi aí, ó. Isso aí. Ao lado dele eu tenho o Pedro, nosso analista de outbound, é o responsável pelas vendas aqui no Contador Agora. Dá um oi aí, Pedro. Tamo junto, prazerzaço estar aqui. Beleza. Ao lado do Pedro a gente tem a Vanessa, nossa gerente de marketing, é responsável por criar as estratégias de marketing para os contadores. Dá um oi aí, Vanessa. Olá, boa tarde. Pessoal, o objetivo deste conteúdo, desse formato de conteúdo que a gente está fazendo é levar um pouco de informação para o mercado contábil, do que a gente vive aqui, do que a gente faz aí para mais de 300 empresas contábeis, mas fazer num formato mais leve, para fazer num formato mais tranquilo e que a gente consiga passar, através desse conteúdo, um pouco de conteúdo, mas também de entretenimento, para que vocês consigam assistir de uma maneira mais leve. E o objetivo principal que quando você assistir é que te dê força, te dê ânimo para continuar nessa jornada, nessa caminhada e conseguindo mais clientes. Então, para a gente começar esse nosso primeiro episódio, eu ganhei de Natal aqui do meu amigo Pedro, que é assim mesmo? Vai começar já assim? Vai assim, que é produtor de cachaça. Eu ganhei essa cachaça aqui que eu falei que eu ia abrir numa ocasião especial. Então eu vou começar esse podcast abrindo essa cachaça aqui e que Deus nos ajude. O famoso cachaça com pão de queijo. O famoso cachaça com pão de queijo. Então vamos lá. Deixa eu te servir primeiro. Então vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Ô, Vanessa, seu pai vai estar vendo, tá? Eu vou na água. Seu pai vai estar Eu vou vendo. na água. Eu também tô na água. Tá servido? Então vamos lá. Então um brinde pra gente começar. Um brinde aí, brinde. Vanessa. A nós. Tamo Vamos lá. junto. Bora? Sem careta? Bora! Sem caveta. Pessoal, deixa eu introduzir como que eu entrei na contabilidade, como que eu fundei o Contador Agora, da onde que veio isso tudo, né? Eu acho que o objetivo desse primeiro podcast é fazer um quem somos. Né? Quem que é o Contador Agora, da onde que a gente surgiu, onde que a gente inventou esse negócio de marketing para contador aí. Vamos lá, eu sou filho de contador, meu pai é contador. Eu iniciei na contabilidade aos 14 anos. Meu pai teve um escritório de contabilidade aqui no centro de Belo Horizonte, nós estamos aqui em BH. E meu primeiro contato com contabilidade foi como office boy. Eu acho que como todo mundo que é filho de contador, começou no escritório de contabilidade assim, né? Fazendo serviço de rua, entregando, indo na junta comercial, indo na Receita Federal. E assim que eu comecei. E eu entrei para trabalhar com meu pai aos 14 anos e saí aos 25 anos. Então foram quase 10 anos aí trabalhando com meu pai, aí eu fiquei departamento pessoal, fui pro departamento fiscal, no final acabei no contábil, fiz ciências contábeis e a história, na verdade a minha história com contabilidade ela foi muito curta, porque eu tentei montar um escritório de contabilidade, para mim não deu certo. Não deu certo pelo seguinte, eu sabia fazer departamento pessoal, fiscal, contabilidade, mas ninguém nunca tinha me ensinado a como conseguir cliente. Então, eu não consegui cliente. Eu abri um escritório na casa da minha mãe. Eu sabia fazer folha de pagamento, eu sabia fazer tudo, mas eu, de fato, como é que consegue cliente? Aí, depois de um ano patinando e não ter dado certo, eu falei assim, cara, eu vou parar com isso e eu vou trabalhar numa empresa fazendo qualquer outra coisa. Eu nunca mais mexo com isso. E eu tive o prazer, a sorte e a honra de entrar no setor comercial de uma empresa. Aí eu aprendi na época um conceito que estava muito novo, começando ainda no Brasil, que era o inbound marketing. E eu aprendi o inbound, comecei a aprender inbound, comecei a aprender também o que estava chegando no Brasil com muita força, que era o outbound marketing. E depois de 5 anos trabalhando com inbound e outbound para a empresa de auditoria, onde que eu trabalhei, eu comecei a montar um processo de captação de clientes para a empresa de contabilidade. E a partir daí surgiu o Contador Agora. Eu montei um modelo de negócio que a gente foi premiado, a gente ganhou
um projeto chamado Varejo Inteligente aqui em Belo Horizonte, que a gente ficou em terceiro lugar. E eu sempre tive muita curiosidade em saber como que uma empresa prospera, como que uma empresa funciona. Aí eu entrei nesse meio de startup aí, e eu comecei a entender como que as empresas de SaaS, de software, elas conseguem crescer tanto. E eu comecei a entender que empresa de contabilidade é muito parecida com a empresa de SaaS, de software. Eles têm um processo muito bem definido, mas o que difere os dois é de fato um processo de vendas bem definido. Então eu falei, cara, é o seguinte, eu vou montar uma empresa e eu vou ensinar o contador a vender, ensinar o contador a prospectar. Mas que autoridade que eu tinha no mercado para fazer isso, se eu não tinha conseguido fazer para mim? Então primeiro eu tinha que me provar, para depois eu provar para o mercado que eu conseguiria fazer dar certo. Então eu montei o contador agora e fiz o seguinte, vou montar uma empresa de marketing para contador, só que eu só vou fazer um vídeo, eu só vou falar o que eu consigo fazer depois que eu fizer para mim. E por isso que nós estamos aqui hoje. A gente bateu 1,5 milhão de faturamento em um ano e a gente colocou, talvez hoje a gente seja a principal empresa desse segmento. E eu trouxe aqui hoje o Pedro e a Vanessa para contar um pouco da nossa história, um pouco da visão deles, do que a gente fez para a gente crescer. Então, o Pedro entrou na minha vida aí no Contador Agora, eu estava no cowork, era só eu, não tinha funcionário. E eu conheci o Pedro, porque ele trabalhava em uma outra empresa. E aí, época, hein? Época boa, hein? E aí, o que você me conta aí? Velho, quando eu iniciei foi... A gente já se conhecia, né? Trabalhava no mesmo cowork, eu trabalhava numa empresa pro mercado de construção civil. E eu vi o Almir vendendo, né? Porque você tá em cowork, você sempre tá muito próximo das pessoas. E acabou que a gente ficou muito próximo e ele falou assim, pô, Pedro, eu tô com uma vaga aqui, eu queria que você viesse pro meu time pra gente começar a tocar esse projeto, essa empresa, fazer algo mais estruturado, né? Que você tinha falado. E aí no primeiro momento eu falei assim, não, velho, mas por que o Almir tá me chamando pra fazer a área de vendas? Eu acabei de formar em marketing, vinha de publicidade, e por que vendas? Eu nunca tinha vendido, né? Minha família sempre trabalhou com comércio, né? Cachaça, essas coisas, mas vendas mesmo eu nunca atuei. E aí eu falei, bora, vamos lá, vai dar certo, né? E a gente começou um processo bem legal, saímos com, acho que uma semana, né? A gente saiu do cowork, foi para uma sala, falamos lá, velho, vida nova, vamos começar, vamos captar cliente, vamos tocar um negócio. E quando eu cheguei no Contador Agora, foi muito interessante, porque assim, eu tinha acabado de formar, tava muito técnico, mas não tinha conhecimento mesmo na área, aplicando, né? Então me deu uma visão assim, totalmente de negócio, de mundo, de estruturar processo. Então foi muito legal que eu comecei assim, bem recente, né? A gente estava começando a ter ideia, estruturar processo de tratativa de cliente, de sucesso de cliente, foi bem inicial. E aí depois, o Almir sempre teve essa pegada muito, que eu acho que é uma pegada nossa, né, do time, de sempre estar mudando, né? Aquela famosa frase, se você não está mudando, se você não está crescendo, você está quebrando, dia após dia. E isso, chega uma pessoa nova na equipe, seja um profissional de 2, 3 anos aqui, tem esse mesmo feeling com o nosso time. Então acabou que o Almir sempre falou, pô, Pedro, eu gosto muito desse espírito de coworking, de estar trocando conhecimento com outras pessoas. E aí a gente decidiu voltar pro século. Você trabalhou lá uma época, né, Almir? Trabalhei. Uma coisa interessante falar nesse meio do caminho que é o seguinte, quando eu trouxe o Pedro, a gente tinha alguns clientes já, mas a gente tinha uma equipe de freelancer que atendia. E eu acho que é um pouco do nosso DNA, ou é o do nosso DNA, pode ser um erro e um acerto também. Eu sempre me preocupei mais com a venda do que com a entrega. Existe, na bandeira do Brasil, tem ordem e progresso, né? Eu poderia dizer que na minha vida a gente vai inverter isso, seria progresso, depois ordem. Então o que eu quis fazer? Eu falei, cara, primeiro eu vou vender o máximo de projeto que eu conseguir. Depois que eu vender, eu penso como é que eu vou fazer para entregar. E esse é o DNA que eu tento passar para as empresas de contabilidade. Não que ela não vá se preocupar com a entrega, mas que principalmente vai se preocupar com a venda, porque se não tiver venda, não tem progresso, não tem prosperidade. E quando eu trouxe o Pedro, foi justamente isso. Cara, eu preciso ter alguém responsável pelas vendas.
E eu não preciso de alguém que saiba vender, eu não preciso de alguém que seja o expert em venda, eu não preciso de uma estrela de vendas. Eu só preciso de alguém que tenha ambição, que goste e que queira vencer na vida e prosperar. E aí você veio e... Tamo aí, né? E tamo aí. E assim, você me fala aí seus números aí, me fala um pouco de seus números, porque o que importa é o resultado. É isso aí. Velho, então, graças a Deus, foi um acerto, né? Não só a minha vinda, mas de todo mundo que veio para somar. E quando eu comecei a conversar com o Almir, eu acho que isso é a maior virada de chave do negócio, minha experiência que eu levo para minha vida, é que como eu não tinha, nunca tinha trabalhado com venda, você falou assim, Pedro, lê esse livro aqui. Tem um livro aí para mostrar pro pessoal? Aí ele aí, é o segundo. Aí, ó, esse aqui, ó. Isso aqui, pessoal, não é fazendo jabá, não é que a fazendo... gente não ganha nada com isso. Eu não ganho nada com isso, mas isso aqui é a Bíblia de vendas. Isso aqui, assim, desde o momento que eu li isso pela primeira vez, tudo desse livro eu apliquei. E assim, e aplica até hoje, né? A nossa metodologia de trabalho, tanto pra gente quanto os nossos clientes, 90% é baseado nele. 90%. Então, receita previsível, viu, gente? Tem na Amazon. E nesses quase 2 anos, né? Vamos falar assim, a gente já conseguiu bater mais de 1 milhão de faturamento, de vendas, né? Dia após dia, a gente vem implementando outros pontos no nosso processo. Então, cara, é fundamental isso pra mim, né? Vendas é o que me motiva a sair de casa todo dia e ir embora e voltar, é vender. Vender, é ajudar as pessoas, é construir o resultado, porque assim... Eu não acredito, tá? Eu não acredito naquele tipo de pessoa, faz isso, faz aquilo. Não tem fórmulas secretas. Tem a ligação, você tem que pegar, fazer, executar e, cara, você executando, sai. Né? O resultado tá aí e os números falam por si só. E o Pedro veio trabalhar comigo há 2 anos atrás. E uns 4 meses depois a gente precisava de ter alguém que entregasse o que a gente vendeu, né? Para cumprir a parte da ordem. Porque o progresso já estava vindo. Então, a gente abriu uma vaga para assistente de marketing. Social media. Social media. Para trabalhar meio horário. E eu recebi um tanto de currículo. Aí uma mocinha, um currículo de uma mocinha me chamou a atenção, porque eu perguntei assim, o quanto você se considera que você sabe anúncio? Ela respondeu assim, 10 de 10. Eu falei assim, não, se você... acho que eu fui mais humilde. Não foi. Mas eu não lembro. Não, eu vou achar esse e-mail. Eu falei assim, deixa essa menina arrogante. Eu vou chamar essa menina, eu vou desmascarar ela aqui. Eu vou mostrar pra ela como é que ela fala que sabe 10 de 10. Aí eu chamei a dona Vanessa pra uma entrevista. E pior que ela sabia 10 de 10. Então conta aí, Vanessa, como é que foi sua chegada no Contador Agora? Faz um pouco da sua trajetória aí pra gente. Então, quando eu cheguei no Contador Agora, não era tudo mato, vocês já tinham começado a capinar tudo, mas ainda não tinha loteado o local. Então, eu cheguei, foi uma vaga que foi um momento que eu estava querendo muito trabalhar, eu estava precisando muito trabalhar. Eu tinha acabado de me formar em publicidade e propaganda, eu trabalho com designer, né? Trabalhava com designer desde os 12 anos, mais ou menos, sempre gostei. E quando eu fui estudar publicidade, eu sempre prezei por não aprender uma coisa só. A gente tem que ser especialista em uma coisa, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada outra coisa, porque isso complementa tudo. E quando eu vim para cá, foi desafiador. Na primeira semana, foi tentando organizar algumas coisas. Eu vim para ser social media, mas tinha conteúdo para entregar, tinha alguns conteúdos para revisar. E eu gostei do Contador Agora. Quando eu conheci vocês, na minha primeira entrevista, foi Almir e Pedro juntos. Deu um friozinho na barriga, mas foi os dois juntos. Mas eu gostei da ideia do Contador Agora, da história do Contador Agora. Nunca tinha trabalhado com nada relacionado à contabilidade, mas foi um ponto que me tirou totalmente da zona de conforto e eu gosto de desafios. Então, quando eu vim para o Contador Agora, todas as oportunidades, todos os desafios, entrega de conteúdo, escrever conteúdo, fazer redes sociais, fazer anúncios, tudo que foi surgindo necessidade. Eu quis trabalhar, eu quis aprender um pouco mais
foi quando a gente começou a desenhar os processos de entrega para os clientes. Então, o nosso processo que nós temos hoje, em dezembro de 2020, é a versão 458 da primeira que a gente criou. Tadinho. Eu lembro que a primeira versão do processo, Vanessa, era uma folha A3 que a gente encheu de post-it. Post-it lá no cowork. E no final do cronograma que a gente fez, muito mal desenhado por sinal, tinha uma carinha feliz. Então a gente falou assim, não, esse vai ser o sucesso do cliente. E na prática, a teoria totalmente é outra, né? Uma coisa assim, só pro pessoal entender, porque assim, a gente já fez mais de 300 sites. A gente cuida da estratégia de mais de 200 empresas de contabilidade hoje aqui. A gente para pensar, se uma empresa de 2 anos, quem é contador e está nos vendo aí, quando a sua empresa tinha 2 anos, quantos clientes você tinha? A gente tem mais de 200. Então você entender assim, o tamanho do problema que a gente se meteu no progresso depois a ordem. Porque a gente tem uma força de vendas, um processo de vendas, um processo de inbound, de outbound, de anúncio muito forte. Porque a menina realmente aqui ela 10 em 10 em anúncio. Então a gente, daqui a pouco ela vai falar um pouco dos números de anúncios, mas imagina o problema que a gente se meteu, que a gente precisava entregar tudo que a gente vendia. Então, quando a Vanessa chegou, ela teve que colocar a bola no chão. Falar assim, calma, vamos redesenhar, vamos ver o que a gente entrega. Eu lembro que quando eu cheguei, né, que em 18 dias eu fui contratada para trabalhar o dia inteiro como assistente de marketing. Porque vim para trabalhar meu horário, eu acho que eu mostrei que eu era boa em alguma coisa, né? Foi uma semana, né? Não, foi em 18 dias. 18 dias. E você é assistente ainda, Vanessa? Só para o pessoal saber? Não, hoje eu sou a gerente aqui do Contador Agora. Mas eu lembro que quando eu vim trabalhar, o primeiro dia que eu vim trabalhar o dia inteiro, o Pedro foi me mostrar o processo do Contador Agora. E eram 4 post-its colados no Era vidro. bonito, era bonito. Era bonito, mas eram 4 post-its verde fluorescentes colados na parede do stand lá, da estação de trabalho. E foi um momento onde, realmente, eu sempre fui muito mais pé no chão. Eu vejo, os dois são muito focados em venda, então eles prezam muito, olha, acordei hoje e tive uma ideia sensacional, vamos vender? Eu falei, não, calma, vamos estruturar pra aí a gente vender. Vanessa, deixa eu contar um caso aqui. Essa semana o Pedro chegou pra gente, pra mim e pra Vanessa, assim, gente, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que a gente tava num evento, que a gente tinha vendido 25 milhões no evento. Aí isso aí, não sei o que, eu fiquei todo feliz com o sonho do Pedro. A Vanessa parou assim, começou a pensar. Ela olhou pra ele com sinceridade e falou, mas o que você vendeu, pelo amor de Deus? O sonho... Primeira coisa que ela nem falou do valor, nem nada. Ela falou assim, mas o que você vendeu? O medo dela de ter que pegar uma coisa que não tá no processo. Então, assim, Vanessa, como é que você entende que tá a nossa maturidade hoje enquanto empresa, desde quando você entrou até hoje? Que já também faz 2 anos que você tá aqui, né? Como é que você entende que tá a nossa maturidade hoje? Então, depois de desenhando os processos e aplicando os processos, a gente conseguiu crescer muito. A gente não... Sim. A gente já tinha desenhado processos e, como o Pedro falou, você desenha um processo lindo, robusto, mas na prática é totalmente nula, não funciona. Então, por isso que os nossos períodos de teste, de desenhar, aplicar, a gente já desenhou um processo numa sexta-feira e aí na outra sexta-feira a gente tinha mudado ele completamente porque a gente viu que não tinha dado certo. Porque o mais importante, o pessoal entender, o mais importante, a gente está trabalhando com o público que é contador, e contador não tem cultura de vendas nem de marketing. Então, a gente precisa dar um resultado curto, apesar de marketing de conteúdo, marketing digital ser de longo prazo, a gente precisa se provar a cada semana. Então, o que não traz resultado efetivo para o cliente, a gente corta. A gente não tem nenhum compromisso com o erro. Se a gente entender que o processo não está funcionando, a gente para. Uma das coisas que eu quis fazer quando eu montei o Contador Agora, eu prometi para mim mesmo, eu nunca vou chamar um contador para trabalhar com a gente. Porque o maior desafio é a gente explicar que empresa precisa ter processo de vendas, que empresa precisa ter marketing, que marketing não é rede social, que marketing não é post na rede social, e eu precisava fazer isso com gente boa.
E contabilidade, e contador tem que preocupar em fazer contabilidade. Então, eu nunca quis trazer aqui estudante de contabilidade, nem contador. Eu quis trazer gente de marketing. Foi aí que a Vanessa veio, foi aí que o Pedro veio, foi aí que veio uma dezena de outros profissionais para trabalhar com a gente. E, ô Vanessa, me fala uma coisa aqui. Quando você vê hoje assim, uma empresa de contabilidade que chega para você fazer planejamento estratégico, na sua opinião, qual que é o maior erro dos contadores hoje? Olha, no geral, o maior erro de um contador é não fazer marketing. O maior erro, no geral, só que isso aí começa no processo de vendas. Tem muitos contadores que acham que o marketing não é relevante, que não é interessante, que não é extremamente relevante estar no digital. Só que a pandemia veio aí para mostrar para todo mundo que sim, é importante e imprescindível estar no digital. Então, acho que o pior erro que um contador pode cometer é não investir em marketing, tá? Mas na hora que a gente vai fazer o planejamento estratégico, os contadores eles têm muita dificuldade de entender o que é o marketing. Na verdade, o contador não tem que saber o que é marketing, justamente para isso que nós existimos, mas a gente desenha a estratégia justamente de curto, médio e longo prazo. Então, se você vier para fazer um artigo para o blog, não espera que vai dar resultado amanhã. Se você quer um resultado amanhã, investe em anúncio. Se você quer resultado para ter autoridade, para trazer visibilidade para sua empresa, vamos para a rede social. Você quer vender? Anúncio de Google. Então, essa diferenciação de onde estar é o principal dificuldade que o contador tem. E o contador, isso não acontece não é só no ramo de contabilidade, não, tá? É no geral. É no geral. Existe na internet, o que mais tem na internet é picareta, prometendo mundos e fundos, falando que o marketing vai deixar o cara rico e que é só arrastar para cima que o contador vai ficar milionário. E muito cara que fala até de marketing contábil aí, tem muita gente que fala aí que não sabe o que está falando. Então, qual que é o nosso grande desafio? Porque a gente aqui não vende curso, não, a gente faz. Então, quando o contador vem com a ilusão, a primeira coisa que a gente faz é matar o sonho do contador. Mas começar a criar na empresa dele uma realidade. É chegar pro cara e falar assim, cara, senta aqui. Esquece isso. Marketing custa dinheiro. Cliente custa dinheiro. Cliente é CAC, é custo de aquisição de cliente. É isso que você tem que fazer. Então é entender até quanto que você quer investir para conseguir um cliente. Não existe mágica. O Pedro fala, como é que é? Você fala, não existe bala de prata, não é isso? Não tem bala de prata, porque assim, não só para o mercado contábil, né? Onde que você tem resultado rápido, gente? Você entra na academia, eu quero emagrecer. Você não vai emagrecer com uma pílula mágica. Entendeu? Não existe isso. Não existe isso. E acreditar nisso é uma ilusão. Uma ilusão pro negócio. Pô, ser um empresário, ser uma empresária, dono de um negócio, e aí chega amanhã uma pessoa bate na sua porta e fala assim, cara, amanhã a gente vai mudar a sua empresa aí, você vai sair de 50 para 100 clientes. Amanhã. Você vai faturar o famoso 1 milhão em 7 dias. Não vai. Você não vai. Entendeu? Sem processo não vai. Não vai. Esse ponto que você levantou, Almir, foi um dos diferenciais que fez a gente montar a nossa atual estrutura de atendimento do cliente, nosso processo de onboard. Antes, a gente já iniciava o primeiro mês do cliente colocando conteúdo, colocando anúncio e fazendo tudo acontecer de uma vez. Só que justamente nesse ponto, ele vinha com uma expectativa muito alta por ver influencers falando sobre o digital. Só que eles não entendiam que na contabilidade não é uma venda de você colocar a não ser contabilidade online, né? Mas algumas, não são todas. E algumas não é um serviço de você colocar um pagamento automático no seu site, da pessoa entrar lá, colocar o cartão de crédito dela e acabou. A contabilidade é um serviço de confiança, é um serviço consultivo. Você tem que mostrar para o seu potencial cliente que você é uma empresa confiável, que você é uma empresa eficiente, que você tem gabarito, né, expertise, você tem porte para poder atender a empresa dele, gerar confiança para ele e principalmente mostrar para ele que você é importante para a empresa dele. Sim. Uma coisa que eu falo aqui quando às vezes chega um cliente de fora, principalmente de outras empresas, você entra no blog do cara, tá falando de PIS, COFINS, ICMS e sei lá o quê. DIRF, não sei o quê. Aí eu me pergunto assim, cara, será que o dono da padaria, será que o MEI, ou será que a empresa de prestação de serviço
tá interessado em ouvir isso, em saber disso. Aí me vem na cabeça, por exemplo, as propagandas de banco, que miram em micro e pequenas empresas, mas fazem ótimos comerciais. Aí você pega uma contabilidade online dessa que está despontando e que tem 20 mil clientes, que faz puta marketing, e o contador fica com dor de cotovelo, falando que é um absurdo, sendo que, na verdade, o contador não sabe o que está fazendo. E até porque tem mercado para todo mundo. E definir a persona, a primeira coisa que a gente faz Sim. aqui, mas definir a persona é o principal objetivo para você começar qualquer coisa, né? Qualquer negócio. Você tem que mostrar pro potencial cliente que ele precisa de você. O contador não tem que ensinar pro potencial cliente a calcular imposto, porque quem tem que saber fazer isso é o contador. Ele tem que mostrar, você sabe como... o que você precisa para abrir uma empresa? Você precisa disso e disso e disso, mas você precisa principalmente de uma contabilidade especializada para te ajudar. Sim. Você quer fazer sua empresa crescer? O contador tem que mostrar para o público que ele é importante para o público. Então, para a gente desenhar esse planejamento estratégico, no nosso primeiro mês de onboard, a gente desenha todo o processo junto com o cliente. Então, a gente entende quem é o público que ele quer atingir, quais são as dores desse público, o que esse público pesquisa nos mecanismos de busca, quais são as palavras-chave relevantes para poder ranquear para esse público, quais são os diferenciais da contabilidade para atender aquele público. Então, essa definição de nicho, esse desenho do planejamento estratégico, né, faz toda a diferença na hora do resultado final. Então, justamente, o nosso primeiro mês é quebrar a expectativa. Olha, você aprendeu tudo no mundo, mas para a sua empresa é diferente, porque a sua empresa é única. Você não pode pegar a estratégia que uma contabilidade online gigantesca que investe R$1 milhão por mês em anúncio, você não pode pegar a mesma estratégia que ela e aplicar na sua empresa, que é uma contabilidade tradicional. E principalmente não pode aproveitar o mesmo conteúdo, né? Porque o que mais chega aqui é site com conteúdo duplicado de outros sites. Aí a gente vai questionar o cliente ou ele não sabia que era conteúdo duplicado, ou ele falava me falava que não tem nada a ver. Aí eu me pergunto o seguinte, você aí que é contador e tem um conteúdo duplicado no seu blog, assim, fazer algumas perguntas, né? Imagina você vai ao médico, você tá com dor de, sei lá, dor de barriga, você vai no médico, o médico fala assim, não vou te examinar não. Toma essa receita aqui que o cara acabou de sair daqui, toma o remédio dele sem te examinar. Você copia a receita do cara. Ou talvez o contador que tenha copiado o TCC do outro, você confiava nesse contador, ou passava em cima de uma ponte de um engenheiro que copiou a prova final do outro. Então, como que o contador tem um conteúdo duplicado no blog? Qual que é a autoridade que o contador vai passar com isso? E se o contador tiver dúvida se tem que copiar ou não tem que copiar artigo, sabe o que o contador pode fazer? Entra no site da maior empresa de contabilidade do Brasil, que é a Contabilizei, e vê se tem artigo copiado no blog deles. Esse ponto de artigos copiados, eles têm N fatores que são fatores negativos. Mas além de fator de indexação do Google, de penalização do Google, que isso é real, o Google penaliza conteúdos plagiados. Achismo, né? Não, e mesmo que no final do conteúdo, porque eu já ouvi essa justificativa de algumas pessoas, no final do conteúdo eu coloquei o site de onde eu copiei. O Google não lê o texto da forma que a gente lê. Ele lê o código do site, a otimização do conteúdo. Então, ele não vai ler o seu conteúdo e falar assim, ele deu o direito para o outro site. Não, ele vai ver e fala, não, ele está duplicando o conteúdo do outro site. Eu não vou mostrar esse site, eu vou mostrar outro. É até melhor o cara que tiver uma estratégia assim, eu quero manter o meu cliente atualizado. Pega, o contador tem muito conhecimento, produz um conteúdo em cima das principais dúvidas que o seu cliente tem. Aqui a gente tem isso também, tem muitos dos nossos clientes que escrevem conteúdo e nós otimizamos o SEO, reescrevemos algumas partes para deixar o conteúdo mais didático, não tão técnico, e publicamos. Mas dentre de todos os fatores que são negativos do plágio de conteúdo, da cópia de conteúdo, tirando o lado profissional, levando o lado consumidora mesmo, eu acho que o fator é de qual autoridade que você vai passar para o seu potencial cliente de que você tem bagagem, tem conteúdo, tem funcionários eficientes para prestar o serviço para ele, sendo que até o conteúdo que você coloca no seu blog você copiou de outro site.
Então, Não que faz sentido autoridade você vai passar para o seu cliente, sendo que você mesmo não consegue produzir um conteúdo que supra a dúvida e a necessidade dele? E a gente aqui cuida de mais de 200 empresas de contabilidade. A gente faz estratégia para mais de 200 empresas. E eu estou falando aqui, gente, de mais de 2.000 artigos no blog que aqui são escritos por mês. Tá? Nós temos uma equipe grande de redatores aqui. E eu vou deixar um conselho aqui para as empresas de contabilidade, que se porventura tiver alguém nos ouvindo e achar que copiar conteúdo é bom, você não precisa pagar uma agência para você copiar conteúdo. Você pode entrar no site de quem que você quiser. Faz o seguinte, entra no site do Anderson Hernandes, copia todos os conteúdos do blog dele e cola no seu site. Será que amanhã você vai ser autoridade igual ele? Deixa aí a dica, né? Vai que vira. Então, pessoal, conteúdo duplicado não dá. A Vanessa aqui, ela é especialista em marketing e ela se especializou ainda mais no mercado contábil. E a gente vai fazer um conteúdo só sobre análise de site, para falar sobre blog copiado. Mas aqui não é o momento, vamos falar um pouco aqui do quem somos. Eu vou falar um pouco sobre a rotina, nossa rotina comercial, né? Quando você pensa, uma empresa em 2 anos tem o número de clientes que a gente tem, conseguiu atingir o patamar que a gente atingiu, que ainda é muito pequeno, gente. Eu sei que 200 clientes é muito pequeno. Eu sei que talvez tem contador que está nos ouvindo que tem 1.000 clientes. Eu tenho certeza disso. Total. Mas assim, a gente fez o máximo até aqui. Então, 200 pode não ser um número maravilhoso para quem está nos assistindo, mas foi o máximo que a gente conseguiu até aqui. E a gente começou com a prospecção ativa, foi o nosso primeiro canal de vendas. O que eu pensei quando eu montei o Contador Agora? Até uma dica que eu dou para todos os contadores. Não tente abraçar o mundo. Vai uma coisa de cada vez. Se você pensar em canais de venda, você tem o outbound marketing, que é a prospecção ativa. Você tem o inbound marketing, que aí entra, você pode colocar dentro do inbound conteúdo, captação de lead através de conteúdo, através de e-book, e-mail marketing, etc. Você pode colocar anúncio, né, para marketing direto. Então, assim, você pode pôr rede social. Então, o que eu fiz quando eu comecei? Eu não tinha designer para fazer arte, por exemplo. Eu não tinha como, então, fazer estratégia de Instagram. Eu não tinha editor de vídeo, como a gente tem hoje aqui, o Gustavo, para fazer edição de vídeo, para fazer essa tecnologia para a gente. Eu não tinha. O que eu tinha? Eu tinha o Pedro, que estava começando aí na área de vendas, mas era muito destinado a vender. Então, o primeiro processo que eu fiz foi o quê? Receita previsível. Quem está vendo lá de cá, receita previsível. Então, a gente fez prospecção ativa. Ô Pedro, me fala aqui. Qual que é a sua rotina desde o dia que você entrou de prospecção ativa? Dá uma dica aí e fala realmente o que você faz hoje. Isso é fácil. Então, desde quando a gente começou aqui, o nosso foco é muito em gerar o máximo de oportunidades possíveis para que a gente consiga transformar isso em cliente. Não tem como a gente pensar em uma empresa. Se você for admirar as empresas que mais crescem no Brasil, esses caras não dependem somente da indicação. Então, como que uma empresa que está buscando um crescimento, está buscando se destacar, vai depender da indicação? E falando de indicação, não que você, contador, não deva trabalhar esse ponto, só que você tem outras estratégias que você vai ter muito mais performance e você vai ser muito mais escalável. Ô Pedro, de 0 a mais de 200 clientes, 2 anos, 1,5 milhão de faturamento. Como é que a gente conseguiu chegar nisso aí? Me fala. Conta o grande. O que está escrito aqui? O gesto fala mais que 1000 palavras. Conta aí o grande segredo que o contador fala com você. Qual que é o grande segredo seu aí? O grande segredo, Almir, é a consistência. Nenhuma empresa cresce da noite para o dia. Tem uma frase que eu acho que é muito interessante. Se você não tem vergonha do primeiro produto que você lançou no mercado, você lançou ele tarde demais. Você demorou demais. Você demorou demais para lançar ele. Então, o grande sucesso, vamos falar da nossa parte de vendas, né? Porque do processo, do mérito da Vanessa, né? Alinhando isso daí do time, né? Com certeza. Mas seja um dia que eu tô animado, seja um dia que é ruim, eu todo dia faço no mínimo 300 prospecções. Todos os dias. Então você tá me dizendo o seguinte, que não tem pandemia, não tem dia ruim, não tem um dia que a mãe briga, que a namorada xinga, não tem dia que o cliente enche o saco. Você senta ali e faz 300 prospecções.
Eu sou o tipo de cara que, independente do meu cenário, eu tenho meu foco, meu objetivo. E eu sei que em vendas, muitas coisas eu não controlo. A única coisa que eu consigo controlar é o número de contatos que eu vou fazer. Não tem como eu falar se a gente vai fechar 30 clientes no mês, se a gente vai fechar 5. Se a gente vai ter um faturamento no mês de 500 mil, se a gente vai ter de 100 mil reais. Mas eu consigo controlar com quantas pessoas eu vou falar. O tipo de abordagem que eu vou fazer com esse cara. Quanto que eu vou ser consultivo, mas consultivo na prática mesmo. Não é, eu sou consultivo. Não é consultivo de gogó, não. Não, é realmente ser consultivo. De independente da pessoa avançar ou não na nossa solução, no que a gente faz, a gente quer ajudar a empresa. Nosso objetivo aqui é único, alavancar negócios contábeis. Então, seja do primeiro momento que um cara ligou, eu conversei, até o momento que ele falou assim, cara, realmente eu gostei, só que esse não é o meu momento. Então, cara, beleza, você pode fazer isso aqui, ó, essas dicas aqui eu já tô te passando, porque eu acredito realmente que isso vai impactar o seu negócio. Então, para você contador que precisa de cliente, precisa alavancar sua empresa contábil. Pedro, quanto que você gasta, pode falar, por mês? Quanto você gasta por mês para fazer 300 prospecções? Por R$259. R$259, que é o software que a gente usa, que é o Snóvio. A gente usa o software, quando ele acaba, você faz na mão. Quando ele acaba, você faz o LinkedIn Sales Navigator. Então, gente, o que eu tô falando? Você que é contador, vou ver até para essa câmera aqui. Você que é contador, você que precisa, todo mundo precisa, mas você que entendeu que agora precisa de mais clientes. Se você fizer 300 prospecções por dia, eu não te garanto que você vai conseguir 200 clientes em 1 ano e meio. Mas eu te garanto que você vai ter mais clientes que você tem hoje. Mas não é 300 prospecções hoje e não fazer mais nenhuma, não. É 300 todo dia, de segunda a sexta, faça chuva ou faça sol. Porque crescimento, às vezes a gente que é da área de startup, a gente vê esses cases de sucesso aí de empresa aí de startup que cresceu, e o pessoal acha que é fácil. Acha que você recebe milhões e milhões de investimento e que fica fácil crescer. Tá lindo. Eu vou abrir aqui para vocês o valor do investimento que o contador agora recebeu nesses 2 anos. Você quer saber o valor que o contador agora recebeu de investimento? R$0. A gente não recebeu nenhum real, mas a gente tem uma coisa, 300 prospecções por dia. Não importa o que aconteça. E um ponto que eu acho que é muito importante também, que foi até beber uma caixa. Foi até uma coisa que quando eu entrei, eu estava começando a ler Receita Previsível, eu estava muito animado com isso, e se realmente se tornou meu maior legado, meu maior objetivo, meu maior propósito. Eu acordo, eu vou dormir pensando nisso, porque eu realmente gosto, é o que faz sentido para mim. Só que você tem que pensar o seguinte: aqui hoje a gente utiliza uma ferramenta para automatizar mais o processo, quando acaba vai no manual, então eu realmente analiso o cenário de cada empresa. Só que, cara, se você está começando, se você não tem isso não é uma barreira para o seu negócio. Você não tem que ter uma desculpa. E isso eu posso falar porque a gente começou assim, entendeu? No bolso você só tem uma coisa, ou desculpa ou dinheiro, os dois não tem jeito. Então, assim, sendo muito sincero, a primeira coisa que eu falei com você, eu falei assim, Almir, eu tô assumindo a área de vendas aí, só que, cara, a gente precisa de uma ferramenta. Pedro, primeiro entende. Eu lembro disso até hoje. Pedro, primeiro entende. Saiba o que você tá fazendo. Sabe o que você tá fazendo. Porque, assim, não adianta, isso em qualquer negócio. Eu tenho a melhor ferramenta pro fiscal, Cara, se você não sabe na prática, pra que você vai automatizar? A tecnologia é pra ajudar, pra você ter mais proatividade, né? Conseguir fazer um número maior, ter mais escala. Agora, se você não entende o processo, fica difícil. Só um ponto que tem até um vídeo no nosso YouTube falando sobre isso, sobre as ferramentas, de como utilizar, quais ferramentas utilizar. Jabá. E um ponto que é muito verdade, que o vídeo fala basicamente de ferramentas de automação, mas não só isso, quaisquer ferramentas que qualquer empreendedor for utilizar dentro da empresa, você não precisa necessariamente ter a ferramenta mais cara do mercado, a mais popular do mercado, ou o plano mais caro das ferramentas do mercado. A gente conhece CRMs que são mundialmente famosos, mas o custo dele é exorbitante. Ou gratuitos. Mas tem ferramentas CRMs que são gratuitos, inclusive, que são o maior muito bons do mundo, também. Viu, gente? Que é o HubSpot, o CRM deles é de graça, tá? O da RD Station também é de graça. É de graça. Então você não tem desculpa, não. E não tem o porquê contratar o mais caro.
As ferramentas de prospecção que a gente utiliza, a gente não utiliza o plano mais caro dele, porque nos atende perfeitamente. E mesmo quando a gente não tinha as ferramentas de prospecção, tinha o manual. O importante é fazer. É não deixar de fazer, inventar desculpa. Como, por exemplo, eu não tenho dinheiro para contratar a ferramenta. Eu não tenho dinheiro para pagar a agência. Eu não tenho dinheiro para pagar a agência. Um outro ponto, fugindo um pouco, vocês estão falando, por exemplo, o contador fala, eu não consigo contratar porque eu não consigo fazer anúncio. Eu não consigo fazer um site, então eu não vou fazer anúncio. Faz uma landing page que custa R$19 por mês. Dá para fazer. O importante é fazer. Eu acho que a grande virada de chave, assim, todo mundo começa pequeno. Todo mundo começa pequeno, né? Todo mundo tem um início. Todo mundo tem um início. O que vai fazer a sua empresa crescer, que vai fazer o seu negócio prosperar, você contratar mais funcionário, ter uma rentabilidade de negócio maior, é o que você faz hoje para mudar esse cenário. Entendeu? Você não precisa iniciar um escritório de contabilidade com uma agência. Será que é o momento certo para você contratar uma agência? Eu te dou certeza de que não é. Eu acho que existe um momento certo para você contratar gente, por exemplo. Você que está começando agora, quem está abrindo o escritório agora, quem está em casa, ou às vezes acabou de montar aí um escritório, às vezes com um amigo, com um colega de faculdade que acabou de formar, prospecta, cara. Se você não tem dinheiro para fazer anúncio, prospecta. Pega o telefone e liga, não fica com medo não. Não fica com medo de vender, que as pessoas mais ricas do mundo são vendedores. E você está vendendo o seu serviço desde o momento que você acorda. Então, duas coisas, né, que são de graça. Uma é prospectar. E a outra é gerar conteúdo. Mas como que eu vou gerar conteúdo? Faz vídeo do celular, responde dúvida de potencial cliente. Mas faz alguma coisa, não fica parado não, porque nada cai do céu. E você vê esses grandes contadores hoje, essas grandes empresas de contabilidade, às vezes o cara tira foto na praia, nas Bahamas, você acha que a vida do cara é mole, mas fera. Cuidado, viu? Antes disso tem muita ele coisa comeu por trás. muito sal antes muito disso. Pra Remou chegar lá. muito. Ô Vanessa, me fala aqui. A Vanessa, gente, ela gerencia todos os anúncios aqui, tá? Todos os anúncios não saem daqui sem a conferência dela. E eu tenho, assim, o prazer de dizer, assim, o orgulho que talvez o Pedro seja hoje um dos maiores nomes aí do Outbound no Brasil, e a Vanessa eu bato de frente com qualquer um que sabe mais anúncios que ela. Vanessa, me fala aqui. Que responsa. Me fala aqui, Vanessa. Você que faz muito anúncio. Anúncio é de graça? Anúncio não é de graça. Anúncio é barato? Não é barato. Quando a gente vai fazer anúncio, principalmente para contabilidade, a gente precisa entender alguns pontos principais, tá? A gente divide em nichos justamente para facilitar, porque se você quiser falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém. Porque você vai colocar R$500 de anúncio para fazer anúncio de abertura de empresa para médico, advogado, engenheiro. Você quer falar com todo mundo, o Google vai dividir a sua verba para cada um e você não vai aparecer para ninguém. Então, essa definição de nichos é o ponto principal, tá? Um outro ponto também é determinar o momento que o contador tá. É o momento que ele está querendo vender ou é o momento que ele está querendo autoridade? É o momento que ele está querendo ser visto ou é o momento que ele está querendo atrair potenciais clientes para a empresa dele? Esses são pontos diferenciais. Que você define no planejamento estratégico. Que eu defino no planejamento estratégico, exatamente. É muito visto, Almir, no mercado que os anúncios de Facebook eles são muito mais baratos. O que no Google custa R$2, no Facebook custa 15 centavos o clique. A diferença de custo por clique é completamente diferente. Só que a estratégia também é completamente diferente. Vendendo um e-commerce, algum produto de e-commerce, vendendo um infoproduto, aparecer no Facebook, aparecer no Instagram, no feed rolando, é muito mais fácil fazer a venda, porque é uma venda mais simples. O contador, ele não é uma venda simples. Então, aparecer no Facebook, por exemplo, pode não gerar o retorno que ele precisa. Os anúncios de Google são para quando o potencial cliente está pesquisando a solução que oferece. Então, a venda pelo canal do Google é muito mais efetiva do que a venda pelo canal do Facebook. É porque no Google a gente busca o fundo de funil, né? É o cliente que já tomou a decisão de contratar um contador. Então, por exemplo,
quando se pesquisa no Google assim, contabilidade em São Paulo, contador São Paulo, bairro da Moca, contabilidade para médico, Pampulha, Belo Horizonte, é o fundo de funil. Então o cliente ele já está buscando um contador e você precisa ser encontrado naquele momento. Então, quanto mais próximo o seu cliente está de você, mais caro vai ficar esse anúncio. Exatamente. No Facebook, você determina para quem você quer que seu anúncio apareça. Então, você pode determinar, eu quero aparecer só para advogados de 25 a 50 anos do centro de Belo Horizonte. Então, o seu anúncio vai aparecer para essas pessoas. Mas não necessariamente elas estão procurando o seu serviço naquele momento. Então, por isso, a probabilidade do clique se tornar em lead, ela é mais baixa. E, consequentemente, o custo por clique também é mais baixo, porque o lead não é tão qualificado, o clique não é tão qualificado. Para a venda de contabilidade, tá? Porque é uma venda consultiva. Já no Google, como ele já está procurando o seu serviço, já está procurando você ou um contador na região, o custo é mais caro, porque você está aparecendo justamente na hora que ele está procurando um contador. Então, é um ponto que a gente fala que quanto mais no fundo do funil, perto do fechamento, maior é o investimento também para trazer essa oportunidade. E só complementando, pessoal, a gente aqui no Contador Agora, a gente começou com um canal de vendas de prospecção ativa e somente 1 ano e meio depois a gente começou a fazer anúncio, tá? A gente fez marketing de conteúdo, porque a gente... Nunca parou. Porque, pra você ter uma ideia, hoje os artigos que sustentam o nosso blog de tráfego são os artigos que eu escrevi há 2 anos atrás. E os artigos que a gente vem escrevendo durante o ano, eles estão ranqueando, mas o marketing de conteúdo, ele demora a fazer, ele demora o Google reconhecer, é uma estratégia orgânica. Então, a gente optou por estratégia de curto prazo, a prospecção ativa, que são as atrações de leads offline, e o marketing de conteúdo. E agora, mês retrasado, né? A Vanessa iniciou o canal de vendas através do marketing direto, através de anúncios. Então a gente fez Google ou não? Só Facebook? A gente fez Google e fez Facebook. Google. A gente fez Google e Facebook. E nesses 2, 3 meses que a gente está investindo em anúncios, a gente investiu quanto assim em reais? Só para deixar fácil para as pessoas entenderem aí. Olha, num total, foram 4 meses de anúncio. Num total, a gente investiu R$ 2.800. E quanto que voltou de contrato? Mês passado voltou 25 mil. No primeiro mês que a gente investiu R$400 de anúncios de Facebook, foi só Facebook, a gente não gerou nenhum retorno. Porque o marketing é uma questão de teste. Você testa a página de destino, testa público, testa audiência, testa criativo. É uma questão de teste. Testa copy. O que você fez, justamente, o que você fez mês passado, que gerou muito retorno, mês que vem pode não trazer retorno nenhum, porque o mercado já virou, a situação do geral do seu público já virou. Então, é importante sempre fazer essa manutenção, esse acompanhamento para entender o mercado. E ganhando experiência do anúncio também. Então, no primeiro mês que a gente fez anúncio, a gente não virou nada, mas gerou lead. E no segundo mês que a gente fez o investimento de R$400 também, foi um mês que a gente fez só para venda de site e a gente bateu quase 19 mil, né, Pedro? Não, quase 30. Quase 30 mil. Foi, porque foi de venda de site, teve metodologia também. Gente, eu costumo dizer, por exemplo, a gente, R$2.800 voltou, ao todo voltou uns 50 mil de contato com a gente. E o que é importante? O primeiro mês deu errado. O segundo mês deu errado. Se a gente tivesse parado ali, a gente não tinha conseguido isso. Anúncio é igual você surfar. Igual você surfar. Você precisa aprender a surfar, mas nem sempre. Mas você nunca vai conseguir decorar a onda. Porque o surf depende do mar, da onda, da temperatura, do vento. O que você pode controlar é o quê? O quão bem você se dá dentro d'água. Uhum. Agora, os fatores externos não. Público, um anúncio, o público muda. O interesse do público muda. Por exemplo, se tiver um evento de contabilidade na região tal, a audiência está toda naquela região tal. No outro mês não está. Então, não acha que anúncio é Ctrl-C, Ctrl-V
E também não acha que anúncio é colocar... Igual eu falei, colocou 1.000, voltou 25 mil de contrato. Voltou 25 mil de contrato. Mas quem me dera se eu conseguisse repetir esse feito todo dia. Senão eu colocaria 25 mil, voltaria 25 milhões. Então, assim, anúncio não é certeza, mas é métrica, né? Dá pra gente medir, não dá? E essa parte de testar, querer entender... Eu estava conversando até com o Pedro essa semana, né, Pedro, sobre os anúncios. Como que eu faço os anúncios? Eu geralmente testo um grupo de anúncios, faço teste AB de página de destino, de criativo, de copy, de público. Analiso qual que repercutiu melhor, tem que deixar um tempo, porque não tem como você colocar o anúncio para rodar num dia e no outro dia você já querer ter que ele tenha dado milhões em resultado. Quanto tempo, geralmente, depois de um anúncio no ar, na sua concepção, vale a pena pausar e analisar? Quanto tempo depois de um anúncio no ar? Geralmente, eu aguardo uma semana. Uma semana. Você aguarda aí uns 5 dias para Exatamente, entender. porque tem variação de tráfego por horário, de visualizações, né? Por horário, por dia da semana. Então, tendo uma semana fechada, 7 dias, eu consigo analisar exatamente qual foi o melhor dia que repercutiu, quais foram as campanhas que melhor veicularam, quais os melhores horários. E detalhe, gente, a gente sempre quando vai fazer uma primeira campanha, coloca bem pouquinho por dia. Sim. Analisa tudo e à medida que você conseguir ter mais certeza dos resultados, você vai escalando o valor. Então, você nunca consome toda a sua verba na primeira semana. E outra coisa também, o anúncio, o Google e o Facebook é sempre que você gaste cada vez mais. Ele sempre vai te proporcionar para que você gaste cada vez mais. Então, nunca impulsione a publicação quando aparece no seu feed assim, impulsionar. Nunca impulsione, porque aquilo ali é a mesma coisa que você jogar num cassino. Vai no gerenciador e outra coisa, de Vanessa, anúncios. disso que você está falando que é muito interessante, é muito importante para o contador que nunca investiu em anúncio. Dá uma prévia para a galera, né, de que seria investimento, né? Como é que ele faz isso. Você que tá me vendo ali, que tá vendo aqui, né? Você tá pensando assim, quanto que eu invisto em anúncio? Quanto, Vanessa? É variável. Eu não consigo pontuar assim, falar, olha, investe R$500 de anúncio que isso vai te gerar 50 leads e das 50 leads você vai gerar 5 clientes. Eu não consigo te pontuar isso, porque interfere o nicho que você vai atingir, porque depende qual o nicho que é mais procurado, qual o nicho que as contabilidades mais querem atingir, depende da sua região de atuação. Competir com empresas por anúncios no centro de São Paulo é completamente diferente de competir com empresas que investem numa região rural, por exemplo, no interior de Minas. O custo por clique é muito variável dependendo da região que você está atuando, do nicho que você está atuando. Mas para fazer essa definição, geralmente eu faço a segmentação pelo local que você quer atingir, ou as cidades em torno, ou um raio do local que você quer atingir, e faço a pesquisa das palavras-chave. O Google ele funciona como um leilão. Então, tem um custo por clique que, dependendo da quantidade de empresas que investem, a palavra pode custar 27 centavos ou pode custar R$60. Tem casos de, por exemplo, fugindo da contabilidade, mas tem casos do que é muito famoso. Desentupidora na Moca é uma média de R$90 o clique. Então, é um investimento, depende do que você quer oferecer. O que a gente faz geralmente aqui e que tem gerado retorno são para os clientes que querem atingir uma região específica, então não um estado inteiro, mais focados em cidades, e que tem foco, por exemplo, em trabalhar abertura de empresas e contabilidade geral, não uma contabilidade específica para clínicas médicas, por exemplo. Troca de contabilidade é muito buscado, Vanessa? Para essa parte é utilizado bastante. Dá uma ideia disso para o pessoal. As pessoas também. não buscam no Google trocar de contador. Elas pesquisam contador em São Paulo, por exemplo. E, pessoal, deixar uma observação aqui dos nossos pilares aqui no Contador Agora, porque a gente falou um pouco de prospecção, de anúncio, falou um pouco de marketing de conteúdo, mas nos próximos episódios a gente vai falar detalhadamente de cada um. Mas nossos pilares são atração de leads offline,
atração de leads online, que aí a gente entra anúncio e uma série de outras estratégias, planejamento estratégico, né? E mensuração de resultado, métrica, resultado. Então a gente falou um pouco aqui de prospecção ativa e a gente falou um pouco de anúncio, mas nos próximos episódios a gente vai trazer mais detalhes de tudo. E também, quem quiser aí deixar dica de conteúdo pro nosso time, dúvidas, deixa que eu acho aqui que é bem nos legal, comentários né? aqui o que você gostaria que a gente falasse. Eu queria deixar só uma observação que eu acho que é importante. Cuidado com os perfis que você segue na internet. Quando alguém for te falar que faz alguma coisa, veja se faz mesmo. Porque muitas vezes existe muita pessoa, principalmente quem vende curso na internet, tá? Ele vai te fazer muita promessa milagrosa de que você vai conseguir 1 milhão de clientes em um mês, vai ficar rico em 30 dias. E na verdade isso não acontece, isso não existe, tá? Contador não é mercado para fazer lançamento. Contador não é mercado, contador não faz dropship, contador não é afiliado, contador é contador. Então, mercado B2B, você tem que entender mais de marketing B2B. Você pode até entender de B2C, você pode até entender de outras estratégias, mas cuidado com o que você observa por aí. O meu grande objetivo nesse podcast é desmistificar, trazer a verdade que a gente faz. Eu desconheço outra empresa que faz estratégia para mais de 200 empresas de contabilidade. Você conhece, Pedro? Você conhece, Vanessa? Não. Então, pelo menos no Brasil, fora do Brasil eu até conheço outras empresas, no Brasil eu desconheço. Então, a gente fala o que a gente faz. O que a gente vive, né? Que a gente vive. E a gente vive 300 prospecções por dia, a gente vive fazer anúncio. Eu não estou falando aqui que eu faço R$1 milhão em anúncio, não, tá? Eu estou falando que eu investi R$2.800 em 4 meses. Eu não estou aqui falando que eu invisto milhares de reais, não, porque seria uma grande mentira. Então, se a sua empresa aí está no mesmo, talvez na mesma maturidade que a nossa, no mesmo tamanho que a gente, vale a pena você acompanhar esses conteúdos para você crescer junto com a gente. Que a gente está falando aqui do que a gente faz, que é pouco hoje, né? A gente faz pouco. Então, se você conseguir acompanhar a gente agora, com certeza você vai dar os mesmos passos e vai chegar no mesmo caminho que a gente chegou, né? E tá desenvolvendo aí. Eu tenho um ponto, Almir, que a gente não falou nesse episódio, mas nós podemos falar num outro episódio, porque é um assunto muito relevante, é o processo de manutenção do cliente, de fazer com que o cliente encontre valor na sua empresa, defenda a sua empresa e queira continuar como cliente. E, principalmente, existem outros métodos de venda que não é necessariamente outbound, anúncio, mas é uma forma de venda dentro da sua própria base, que é upsell. Por exemplo, a gente, esse mês, né, de dezembro, é mês de folha de pagamento, 13º salário, e a gente pagou todas as folhas e o 13º salário desse mês com upsell, vendendo para a própria base. Isso é interessante falar, porque muitas vezes a gente vê a contabilidade, ela quer inovar muito no processo de vendas e marketing, mas quando o cliente entra lá, a equipe não está preparada para vender. E aqui, todo mundo é vendedor. Aqui todo mundo que conversar com você vai te apresentar a oportunidade de vender e vai vender para você alguma coisa que realmente você precisa. Nunca empurrar a venda, não é vender o que você não precisa. Porque senão o cliente vai embora. Exatamente, é você encontrar pontos que o cliente tem um déficit, que ele precisa de um auxílio, dor, e você realmente tem uma solução para agregar para ele. A gente tem contadores aqui que têm soluções muito eficientes, mas eles não divulgam isso para a base dele. Então chega um cliente, contrata só a contabilidade, mas ele tem um serviço de BPO, por exemplo, mas ele nunca divulgou para a base dele que ele tem esse serviço. E aí o cara vai e contrata outra empresa. E aí contrata outra empresa que tem esse serviço. Então, oferecer soluções que agreguem dentro do serviço que você presta, mas dentro da sua própria base, aumentando o seu serviço, aumentando a sua satisfação do cliente, o seu processo de retenção do cliente, é um ponto muito positivo. E essa parte que eu falei sobre o cliente encontrar valor e defender a sua empresa é um ponto que a gente teve algumas vezes esse ano, né, com a nossa base de clientes, mas o mais recente foi com uma contadora que é muito parceira nossa em todos os aspectos, que ela foi prospectada por outra empresa em relação a processo de marketing, e a resposta dela foi: sou atendida pelo contador agora e sou muito feliz e satisfeita com o atendimento deles. Você sabe, Vanessa, que a gente tem processo de inbound, outbound, a gente cresceu muito,
Mas a gente deve muito também à concorrência da gente, que é muito fraca. Eu acho que o melhor marketing que o contador agora faz é ter uma concorrência fraca, porque o cliente bate lá e volta, porque é a verdade, não tem como ser diferente. Então eu acho que finalizar esse primeiro episódio. Tem um membro importante. Tem um membro importante. Vocês estão esquecendo. Gente, é o seguinte, o contador agora tem alguns rituais. E o principal dele é esse cara aqui. É o sino. A gente toca o sino toda vez que a gente vende, isso desde o início. E esse ritual nosso levanta a nossa energia, muda o nosso espírito, e toda vez que a gente vende, todo o time aplaude, porque a gente é uma empresa que a gente vive para a gente alavancar a nossa empresa e alavancar a empresa dos nossos clientes, né? E eu queria que vocês falassem aí de forma mais sucinta para a gente finalizar o episódio, o que significa o contador agora para você e o que você espera aí do próximo ano, tanto para a gente quanto para os nossos clientes. Bem, pessoalmente, a Vanessa, sem ser a gerente, tem no contador agora um divisor de águas na vida, pela quantidade de oportunidades, pela quantidade de desafios, pelo tanto de trabalho, mas também por ter um projeto, ser um projeto que realmente visa dar retorno para todo mundo e não só para o contador agora. Enquanto profissional de marketing, né, o contador agora, para mim, é uma referência, uma das maiores empresas realmente, não só de marketing contábil, mas de estratégias de marketing, por frisar marketing de curto, médio e longo prazo, estratégias para geração de oportunidades, auxílio para gestão de vendas, processo de vendas. Então, o contador agora ele se destaca no mercado justamente por ser uma empresa de estratégias, não só de marketing, não só de fazer um postzinho bonito para a rede social, apesar de nós fazermos posts muito bonitos para as redes sociais. São bonitos. E o que você espera para o ano seguinte? Eu fiquei muito feliz com o resultado desse ano, de não só ter aberto a porta para a entrada de novos clientes, novas oportunidades, mas também ter fechado a porta de saída e feito com que os clientes continuassem conosco e entendessem realmente o nosso valor. E eu quero que para 2021 o contador agora quadriplique de tamanho, gere muitas outras oportunidades, que a gente consiga atrair e mudar o ecossistema contábil brasileiro, realmente gerar oportunidades e mudar a vida dos contadores e das contabilidades que são nossos parceiros. Poético, hein? Bonito isso. E você, Pedrão? Galera, então, esse foi o nosso primeiro episódio, né? Prazer estar aqui com vocês, compartilhar todo esse conhecimento, viver essa rotina. E da minha parte eu espero mais crescimento. Não tem como esperar menos disso do que estar na maior empresa do mercado. Então, eu tenho certeza que o ano que vem vai ser outro divisor de águas. Graças a Deus, ano em ano a gente dobra, triplica. E eu tenho certeza que vai ser assim, pela nossa dedicação. E não só pensando na gente. Eu acho que o grande divisor de águas do nosso momento, do que a gente está fazendo para o mercado, que é alavancar empresas contábeis, passa muito pelo resultado, né? A gente não está aqui querendo... cara, vem cá, amanhã você vai ter 1.000, 2.000 clientes. Não, é todo dia, é te ligar, é entender. E assim, é crescer junto, é ganhar dinheiro junto. A gente está aqui para isso. Qualquer coisa que esteja fora desse objetivo não faz sentido, né? Então eu tenho certeza absoluta que o nosso processo vai melhorar cada vez mais, os nossos clientes vão conseguir captar mais clientes, as empresas deles vão prosperar e espero aí que o contador agora, no ano que vem, seja mais notícia, seja mais visto e não só quadriplique, né? Não vamos colocar limite nisso não, porque... Tenho certeza que a gente... Não vamos colocar uma meta. Não vamos atingir a meta. A gente vai dobrar. Dobra a meta. Porque esse foi um ano muito difícil, né, para o mercado em geral. E ver essa análise do nosso mercado, do nosso resultado, a gente sentar aqui, iniciar um outro projeto que é o podcast,
Tenho certeza que a gente vai conquistar muita coisa junto aí, vamos com tudo desenvolver esse mercado contábil. E você, Almir E Estrela? você? O que significa o contador agora para você e quais são suas expectativas para 2021? O contador agora, para mim, é mais do que uma empresa. É uma missão. Eu sou filho de contador e eu tô na contabilidade desde 14 anos. Eu não cheguei na contabilidade por acaso. Desde o dia que eu nasci, eu vivo da contabilidade. A comida que meus pais colocavam na mesa vieram da contabilidade. E até hoje é assim. E o que eu quero, o que eu espero que o contador agora faça, é que ele de fato se cumpra cada vez mais na vida dos nossos clientes. E também através desse podcast de quem não é cliente. Que é de alguma forma ajudar a alavancar a empresa. Total. Alavancar uma empresa é um grande desafio, é uma missão muito forte, é uma promessa muito forte. E não é fácil, não é da noite para o dia, e requer investimento, paciência, técnica. É um desafio muito grande, mas eu tô certo que eu tenho o time certo, que eu tenho as estratégias corretas, eu tenho a força de vontade necessária, e não me falta medo, não me falta habilidade, não me falta coragem. E ano que vem vai ser um ano como qualquer um de todos os outros anos. Vai ser um ano de crescimento, de sino batendo, de muitas vendas, de contratações. E principalmente vai ser o ano de vitória. Agradeço todo mundo aí que assistiu até aqui. Para finalizar então, Vamos nada tocar mais o sino. justo que... Vamos tocar esse sino? Então vamos tocar o sino. Valeu!